1 Reis, capítulo 3. Santidade é aquilo que você manifesta quando você assume a sua identidade. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. E a perfeição ali não é ausência de defeito, mas a maturidade, a maturação, o crescimento. E quando você é filho de Deus, você revela ao mundo o DNA do Pai. Mas filhos infantis ainda não podem representar os seus pais. Filhos carnais não podem ainda manifestar a natureza que existe neles. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Então nós estamos num processo de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé, de vitória em vitória. Estamos deixando as coisas de menino a fim de nos tornar homens. E todo o corpo edificado, ligado pelas juntas e articulações, cresce o aumento que procede de Deus. Hoje eu quero falar de uma coisa somente, uma coisa somente. 1 Reis capítulo 3, vamos ler o verso 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Assim dizem as Escrituras. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu grande povo? Essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste essa coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras, e te darei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os dias, todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Feche seus olhos um instante, vamos orar. Pai das luzes, de onde não procede, de onde procede toda boa dádiva e todo dom perfeito, onde não há sombra nem variação de mudança. Hoje invocamos o teu nome, tu és santo, tu és digno, exaltado, bendito. Tu estás assentado no trono, tu reges o universo. E hoje que cada mente, pensamento seja levado cativo à tua obediência. Que hoje a tua palavra corra velozmente e cumpra o que te apraz e prospere para aquilo que o Senhor designou, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como martelo que esmiuça a penha, como fogo que queima as nossas entranhas. Que a tua palavra possa ser sobre nós, porque passarão céus e terra, mas a tua palavra jamais passará. E hoje estamos aqui perante o teu povo, nesta manhã, esse início de tarde, e que seja um turning point, uma mudança de fase, um tempo novo, uma nova atmosfera, uma nova estação. E o que o Senhor for fazer nesse tempo, nesta geração, não faça sem nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Ore comigo, Senhor, o que fores fazer nesta estação, não faça sem mim. Quantos querem fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo? Querido, se você tivesse um pedido só a fazer, se você tivesse uma só bala na sua espingarda e pudesse dar um só tiro, se fosse dado a você um cheque em branco dado por Deus para que você escrevesse o que você quisesse. Veja Salomão é encontrado por Deus em Gibeá, logo depois de ter feito sacrifícios, e por 2 vezes ele faz sacrifícios, e Deus o encontra logo após esses sacrifícios, essas ofertas,
espontâneas e extravagantes de Salomão, Deus o encontra em Gibeá. E ali Deus fala para Salomão: pede o que você quiser. Deus lhe dá um cheque em branco. É impressionante que Salomão pede de maneira prudente, coerente, sensata e madura, para que ele tenha inteligência, capacidade, sabedoria para reger aquele povo naquele momento tão decisivo, já que ele estava substituindo seu pai, que foi um grande rei. Salomão era um homem de uma coisa só, e enquanto continuou sendo um homem de uma coisa só, continuou sendo um homem de Deus. Eu respeito de fato pessoas de uma coisa só, porque tem pessoas que começam com Deus e terminam do outro lado. Tem gente trocando de lado. Gideão é aquele que promoveu o grande avivamento contra os midianitas, e a obra de Deus tem um alto risco, porque me diga você, se um homem com 300 vai lutar contra milhares no vale do Armagedon, e Deus o envia com um cântaro, uma tocha, com trombetas. Veja se a obra de Deus não tem um alto risco quando Moisés é enviado a Faraó com uma vara. Parece ridículo, mas Deus nos chama para fazer a obra no poder dele, na sua capacidade. Mas Gideão termina a sua vida com uma estola sacerdotal, na heresia, no engano, na idolatria. Saul, que começou muito bem e terminou muito mal. Saul é confrontado por Samuel dizendo: todo o seu problema é o seguinte, visto que pequeno és aos teus próprios olhos. Pessoas que se sentem inferiores sempre tentam provar aos outros que são superiores. Tem gente tentando provar o seu valor a qualquer custo, mas quão livre é alguém que não precisa provar nada para ninguém? E se você não vive dos louvores das pessoas, você não morrerá pelas suas críticas. E Saul tinha uma baixa autoestima, e a baixa autoestima dele fez com que ele buscasse popularidade. Rejeitado por Deus, ele diz: honra-me perante o povo. Veja que, rejeitado por Deus, ele queria ser honrado pelo povo. Não há um verso tão triste na Bíblia como esse. Alguém que, apesar de ter sido rejeitado por Deus, está querendo popularidade. E popularidade é quando as pessoas gostam de você. Felicidade é quando você gosta de você. Judas, que andou entre os 12, esteve com Jesus. Veja alguém que teve a oportunidade de estar no meio dos discípulos. Tem pessoas trocando de lado. Deus diz para Salomão: pede o que você quiser. Eu estou te dando um cheque em branco, assim como Elias falou para Eliseu: Eliseu, pede-me agora o que você quiser. Depois de passar por, claro, todo o processo, desde Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão, ele diz agora: pede-me o que tu quiseres. Depois do processo, você pode receber um desafio como esse, não antes do processo. Deus não nos entrega coisas grandes, Deus nos dá sementes. A natureza do reino de Deus é sementes. Deus nos dá coisas pequenas, e quando nós somos fiéis a essas sementes crescem e se tornam grandes. O reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear. O reino de Deus é semelhante ao homem que plantou a sua semente, veio o inimigo à noite e plantou o joio. O reino de Deus é semelhante a coisas pequenas que crescem e avançam. 3 medidas de fermento que levedam a massa inteira. Deus nos dá coisas pequenas, e se nós formos fiéis ao processo, essas coisas aumentam. E Eliseu diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Que pedido? Checkmate. Deus não dá cheques em brancos para crianças infantis, filhos imaturos ou filhos carnais. Jesus disse: se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Há uma exegese desse texto que afirma: prove a Deus que você o ama guardando os seus mandamentos. Eu sinceramente acredito que Jesus está dizendo: quando você consegue se apaixonar por mim, e isso vai ter como resultado você guardar os meus mandamentos.
quando você prioriza a minha presença, quando você se apaixona pela minha presença. Porque, querido, eu só posso cantar a canção que ele começou a cantar, eu só posso terminar aquilo que ele começou, eu só posso fazer aquilo que ele já começou a fazer. Eu só estou respondendo. O Evangelho é uma resposta ao seu amor. Eu só posso amar com o amor que ele derramou no meu coração. O Espírito Santo é derramado nos vossos corações. O amor de Deus é derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo. Eu só posso perdoar com o perdão que ele me deu. Como diz o apóstolo Paulo, perdoai como tem sido perdoados. Eu fui perdoado e tenho a capacidade de perdoar. Como foi citado aqui pelo pastor Clarismundo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é o meu poder, não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, mas é o poder dele em mim. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja as condições. Deus está falando, quando você está alinhado comigo, eu posso te dar um cheque em branco. Pessoas de uma coisa só são absolutamente confiáveis. Elas não se distraem pelo sucesso ou pelo fracasso. Paulo disse, eu sei ter tudo, eu sei passar por dificuldade, eu sei passar por necessidade e sei ter o muito. Quando estou em luta não me sinto humilhado, quando tenho muito não fico arrogante. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas tem gente que não pode brincar de pique-esconde, porque ele se acha. Suas tentações provam se você é uma pessoa confiável ou não. Quando você passa por testes, você está fazendo a prova. E quando você consegue redigir aquela prova de maneira correta, objetiva, você passa de fase. A maior tragédia da vida de um homem é estar preso numa fase da vida. A maior tragédia da vida de um homem é andar em círculos, é quando alguém passa e diz, ei, eu já passei por essa mesma luta, estou passando de novo, e mais uma vez, ano após ano, passam-se 5 anos, ele está vivendo as mesmas histórias, está no mesmo lugar, vendo as mesmas paisagens, os mesmos inimigos, as mesmas batalhas, preso no tempo, preso em ciclos, preso no deserto, repetindo o ano, repetindo a prova, porque quando você não faz a prova de maneira correta, você vai ter que repetir a prova. Veja, quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi deixar de andar com os patos. Você não pode voar com as águias se você anda com patos. Quen, quen. É o velho ditado, deitou-se com os cães, levantou-se com as pulgas. Tem gente que já começa a se coçar nessa hora. Como alguém disse, só um gambá pode suportar o cheiro de outro gambá. Pessoas que têm os mesmos objetivos se atraem. Senhorita, não case com um pato. Ah, pastor, mas eu acho que eu casei com a pata. Agora ela vai ter que transformar a natureza, que não tem volta, irmão. Acredite, não tem volta. Uma águia da asa redonda, consegue focalizar um ratinho tentando se esconder no gramado enquanto voa a 5.000 metros de altura. Você já imaginou? Um animal que consegue enxergar a 5.000 metros de altura, eu suponho que esse tempo tenha em profundidade 150, talvez 200 metros, não sei. Uma águia consegue enxergar 5.000 metros de distância. Eu gosto dos leões. Eu tenho estudado a vida dos leões. Leões só andam com leões. A natureza do leão, Jesus não é chamado do elefante de Judá. Jesus é chamado do leão de Judá. Porque o leão tem uma natureza. Leão só anda com leão. Diga para o seu irmão aí do lado, leão só anda com leão. Então, se o rapaz chegar para você e te chamar de gatinha, você já disse para ele, já perdeu.
Que gatinha nada, que negócio de gatinha. Eu sou da tribo de Judá, eu sou uma leoa da tribo de Judá. Quantos são aqui da tribo de Judá? Ruge aí, irmão. Rua! Tem gente que faz assim, miau. Eu gosto dos leões. Eu estudo os leões. O leão, ele sabe que não é o mais forte. Ele não é o mais forte. Ele sabe que não é o mais rápido. Ele não é o mais rápido. Ele sabe que ele não é o mais sábio e inteligente. Ele não é o maior dos animais na savana. Mas quando o leão chega, todo mundo sabe que o leão está na área. O leão, ele tem uma visão unifocal. Quando ele mira algo, o mundo não existe mais. Ele só enxerga aquilo. Eu espero que quando ele mirou não foi você, porque senão você está perdido. Na verdade diz que 2 sujeitos estavam na floresta caçando borboletas, mariposas. E aí apareceu um leão. Um deles começou a amarrar o cadastro, e o outro disse: você acredita que vai correr mais rápido do que o leão? Ele disse: mais rápido que o leão não, mas mais do que você eu vou. Agora você consegue domar um leão quando você oferece para ele 4 obstáculos, 4 alvos, 4 objetivos. Uma pequena cadeira com 4 objetivos enfraquece um leão. A moral da história é: se você persegue 2 coelhos, ambos escaparão. Eu respeito pessoas de uma coisa só. No século XIX, George Whitefield era um homem de uma coisa só. Ele não tinha mulher nem filhos. Era casado com a sua mensagem era Jesus. Ele pregou o seu último sermão numa igreja, e porque ele não tinha casa para voltar, o sepultaram no porão da igreja. O problema é que o caixão vivia sendo arrombado por soldados que acreditavam que a unção que estava sobre Whitefield era tão forte que qualquer linha, botão ou mesmo o osso do seu corpo iria impedi-los de morrer na guerra. Então a igreja teve que selar o seu caixão com concreto e deixá-lo no porão, porque ele estava constantemente sendo arrombado. Diz que David Hume, o grande ou pequeno ateu, o agnóstico, estava correndo, saindo de casa de manhã, arrumando a roupa, e alguém disse: onde você vai, David? Eu vou ouvir George Whitefield. Mas você não acredita em nada do que ele fala? Então ele respondeu: mas Whitefield acredita no que prega. Whitefield pregou o seu último sermão segurando uma vela na mão até a vela se apagar. Antes de entregar sua alma a Deus, ele esculpiu no vidro ao lado da cama onde estava morrendo: uma coisa só eu faço. Vamos repetir isso? Uma coisa só eu faço. Mais uma vez: uma coisa só eu faço. Uma coisa só. Esquecendo-me as coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foi David Brainerd que disse: se eu tivesse 1000 vidas, 1000 almas, eu as daria todas a Jesus Cristo. Jesus amou aquele jovem rico, e o jovem rico se recusou a dar os seus bens aos pobres. Logo depois, dentro do referido contexto, Jesus disse: todo aquele que deixar bens, casas, propriedades e tudo mais, receberá 100 vezes nessa vida e no porvir a vida eterna. Esse é o contexto. Jesus disse: uma coisa só te falta, moço, rapaz, bem vestido, rico, sabedor da lei, religioso, inteligente, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Isso é significativo, porque na Bíblia não existe um voto de pobreza. Não existe ninguém na Bíblia que tenha feito votos de pobreza. Votos de pobreza não são bíblicos. Ele tinha tudo, mas lhe faltava apenas uma coisa só te falta. Se você tiver somente essa coisa, você não precisará de nenhuma mais outra coisa. O mestre disse:
buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Paulo aos Romanos diz: se ele não poupou o seu próprio filho, mas entregou-o por nós, juntamente com ele, não nos dará todas as outras coisas? Jesus é a única coisa, o resto é o resto. Quando você coloca Deus e o seu reino em primeiro lugar, você desata os poderes do mundo vindouro, e as circunstâncias se transformam ao seu redor. Nós temos que ser impermeáveis, e quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de pessoas impermeáveis, pessoas que não conseguem absorver a atmosfera ou a cultura local, elas conseguem transformar o seu mundo. A Bíblia diz sobre João: o que vieste a ver no deserto, um homem vestido de vestes finas, ou um caniço agitado pelo vento? Não, vocês vieram a ver um profeta. Mais que isso, o maior nascido de mulher. João não era um sujeito instável, variável, inconstante. João era mais duro do que o deserto, mais selvagem do que a selva. Homens de Deus não se acomodam às circunstâncias, eles transformam as circunstâncias. O ermo exultará, o deserto florescerá. Eu sei que a gente já pregou muito sobre sair do deserto, mas hoje Deus tem uma nova mensagem, um novo vinho que Ele está derramando. Deus quer colocar um caminho no deserto e um riacho no ermo. Deus quer transformar o deserto em jardins. Deus não quer simplesmente te tirar do deserto, mas transformar tudo à sua volta. Me ajuda aí, irmão, você pode manifestar-se essa manhã. Deus quer transformar seu ambiente, a sua atmosfera, porque você não é um termômetro, você é um termostato. Você não é circunstanciado, você é um circunstanciador. Você não é contingenciado, você é contingenciador. Não vos conformeis com a forma do mundo, mas transformai o mundo pela renovação das vossas próprias mentes. Nós somos transformadores do mundo. A igreja é o epicentro da criatividade e da transformação da história. Por isso as melhores ideias, os maiores sonhos, as maiores invenções deveriam estar saindo do meio de nós. João o Batista era um homem de uma coisa só. Ele era um homem de uma mensagem só. Sabe, uma pessoa com foco é uma pessoa poderosa. E o foco é a realidade que você definiu para você. É a sua obsessão. Em qualquer área da vida, alguém que sabe para onde está indo, faz com que as montanhas abram caminho para ele passar. Alguns colocam seu foco na vida em ser bons cidadãos, pagarem suas contas, serem bonzinhos. Isso é somente bom. Isso é o resultado de toda a história da teologia, e principalmente de Paul Tillich, a sua teologia liberal, que fez de nós simplesmente boas pessoas. Porque Jesus já não era o mestre revolucionário que transformou água em vinho, que ressuscitou os mortos, mas era o mestre moral. E a Bíblia não tinha significado ipsis literis, literal, mas eram contos e historinhas da carochinha. E isso fez com que os cristãos simplesmente se tornassem pessoas boas. Quando a Bíblia diz que nós somos revolucionários, que nós estamos aqui nesse mundo para virar esse mundo de cabeça para cima. Como diz a igreja de Éfeso: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. É engraçado porque a gente vê a igreja primitiva do primeiro século como uma igreja que está ali afugentada, escondida, com medo. Mas os fariseus dizem: vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Não houve nada e não há nada como a igreja. A igreja do primeiro século foi o maior fenômeno de crescimento, de avanço, de progresso. Não existe nada como a igreja.
Você vai a qualquer lugar, não tem um correio, mas tem uma Assembleia de Deus. E no momento em que vem o caos e os problemas atingem, as enchentes vêm, quem está lá? O exército da onde? Da salvação. É a cruz vermelha. Todas essas instituições são criadas a partir desse livro, porque esse livro criou a alma da civilização ocidental. Liberdade de expressão, direitos humanos, direito das mulheres, tudo isso é uma conquista bíblica, partindo da Bíblia. Olha, você pode ser um cristão aqui em um país de maioria cristão, você pode ser um judeu num país de maioria cristã, você pode ser um muçulmano em um país de maioria cristã, você pode ser um budista, um ateu num país de maioria cristão, mas você não pode ser um cristão num país de maioria muçulmana, você não pode ser um cristão num país de maioria de ateus. Por quê? Porque nós criamos a liberdade. O cristianismo prega a liberdade. Isso nasce no século XVIII, XVII, na Confissão de Westminster, com um sujeito chamado John Milton, quando ele disse: a verdade é verdade, desde que as muitas vozes falam, a verdade sempre vai vencer a mentira. Desde que a mentira grite, a verdade vai falar sempre mais alta. Amigos, nós somos revolucionários. Nós estamos nesse mundo para consertar o mundo. A palavra justiça significa consertar o mundo. Agora você lembra o cego que estava sendo intimidado a negar Jesus por causa do milagre? E tentam desdizer ou desfazer o fato de que ele era um cego de nascença. E ele diz: olha, se Jesus, aquele que me curou, é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa só eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Ele decidiu saber uma só coisa. Jesus diz: bem-aventurado é aquele que não encontra em mim escândalo, porque esta é a pedra cortada, a pedra angular. Aquele que cair sobre ela será feito em pedaços, mas aquele sobre quem ela cair se tornará pó. Então ele esqueceu as ameaças, ele não considerou a pressão que sofria, mas colocou o seu foco na cura. Nós precisamos ser impermeáveis, como um jogador de basquete ou de futebol, no final de uma Copa, no final de um campeonato, ele vai ali bater o seu pênalti, toda a torcida contra ele, e ele tem que simplesmente se fechar dentro dele, não ouvir o barulho, ir lá bater o pênalti, fazer o pênalti, não amarelar. Porque tem muita gente que sabe tudo quando vai fazer o concurso, mas chega lá na hora do concurso e trava. Tem gente muito hábil em muitas coisas, mas que não tem inteligência emocional para resolver as questões da vida. Nós precisamos ser impermeáveis, porque carnalidade, ouça, carnalidade é quando você absorve a cultura do mundo e a manifesta pela sua personalidade. Carnalidade é quando você absorve valores mundanos e você transmite através do seu ser. Somos chamados para lidar com pressões. Conhecemos pessoas pela capacidade de suportar pressão. Quando você sobe numa aeronave, aquela aeronave tem uma pressão interior para suportar a pressão exterior. Quando você desce para mergulhar, você usa um traje de mergulho com pressão para suportar a pressão do fundo. Quando nós subimos uma montanha, nós precisamos segurar a pressão. Nós não podemos derreter, nós temos que ser pressurizados. E a luta nos faz lidar com pressões. A maneira que eu encontrei de lidar com pressões foi ficar sem comer, jejuar e lidar com aquelas coisas à minha volta que estavam tentando me esmagar, criando uma força mais forte interior do que aquelas forças que estavam ao meu redor. Porque a minha realidade vem de dentro para fora. Você não vê a vida como as coisas são, você não vê a realidade como ela é, você vê a realidade como você é. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo.
Você não vê com os olhos, você vê com o córtex visual. Você vê com a sua mente. É a sua interpretação da realidade. A única coisa de Lincoln era salvar a União. A única coisa de Churchill foi livrar o mundo do nazismo. A única coisa de King foi lutar pelos direitos. Mark Twain disse: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu, o dia em que você descobriu o porquê. Para o que você nasceu? Qual é a única coisa que galvaniza a sua vida? Qual a única coisa que realmente importa para você? Diz a lenda que Hernán Cortés, o conquistador espanhol, desembarcou no México em 1500. E ele foi até os barcos à noite e os queimou todos. Queimou todos os navios para eliminar a possibilidade dos seus homens verem e voltarem atrás. Então Cortés conquistou um continente com 700 homens. Com 700 homens, ele conquistou uma civilização de 500 mil pessoas. Eu respeito pessoas com posição. A única estrada à sua frente. Gente, existe estratégia, planos B, a quem recorrer. Outras ações criam hesitação, medo, ansiedade, autossabotagem. Às vezes o pior inimigo dos seus sonhos é você mesmo, você é o seu autossabotador. Queimar os barcos é declarar que não há retorno e não há volta. O dia que eu vim a Jesus, eu queimei todos os barcos. Não tinha volta. Mas quem olha para trás vira pedra e fica sem nome. Como é que é o nome da mulher de Ló? Sabe? Porque quem olha para trás não tem nome na história. Amigo, um novo mundo para você, ele está à sua frente, não atrás de você. Os melhores dias estão à sua frente, não atrás de você. Isso não é um jargão do evangeliquez. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Alguém chegou para mim e falou: eu tenho saudade daqueles anos, pastor, há 20 e tantos anos atrás. Eu disse: tenho não. Saudade é para as pessoas que não cresceram, que não avançaram, que não progrediram. Saudade do passado é pessoas que não se atualizaram, não fizeram o F5, não fizeram o upgrade. Eu disse: amigo, eu estou com vontade de ir para frente e ver o que existe lá. Eu vi o meu futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. Você não é saudável simplesmente porque você tem vontade de dormir. Você é saudável se você tem vontade de acordar. Eu tenho que acordar. Eu tenho que viver minha vida. Eu tenho que deixar minha marca no mundo. Eu tenho que fazer a diferença. Quantos aqui creem na vida antes da morte? Não se preocupa, o delay acontece em todo lugar. As pessoas ficam vida antes da morte. É porque tem gente que somente existe, mas não vive. Morreu aos 20, foi enterrado aos 80. Vai na onda, no roldão da história, no fluxo, numa visão grega, determinista, fatalista, de que não há nada a ser feito. Há tudo a ser feito. Eu vos proponho a vida ou a morte, o bem ou o mal, a bênção e a maldição está nas suas mãos. Faça-se conforme a sua fé. Foi o que Jesus repetiu reiteradamente. Você tem poder sobre o seu destino, mas onde está a soberania de Deus? Está em que Ele intervém a hora que Ele quiser. Uma versão atualizada da oração do Senhor, do Sir Francis Drake, diz, de 1577: incomoda-nos, Senhor, incomoda-nos, quando estamos muito satisfeitos com nós mesmos, quando os nossos sonhos se tornaram realidade porque temos sonhado muito pouco, quando chegamos em segurança porque nós navegamos muito perto da costa,
Incomoda-nos, ó Deus, quando a abundância das coisas que possuímos, perdemos nossa sede para a água da vida, quando depois de ter caído no amor com o tempo, deixamos de sonhar com a eternidade. E em nossos esforços para construir uma nova terra, temos permitido que a visão do novo céu se escureça. Sacode-nos, Senhor. Eu espero que essa seja a sua oração. Sacode-me, ó Deus, me vira de cabeça para baixo, para tentar com mais ousadia, para se aventurar em mares mais amplos, onde as tempestades devem indicar a tua maestria. Quando perdemos de vista a terra, acharemos as estrelas. Em nome daquele que empurrou para trás os horizontes de nossas esperanças e nos convidou a ter coragem para segui-lo. Amigo, eu não estou impressionado com a altura do seu edifício. Eu quero saber a profundidade dos seus alicerces. Eu respeito pessoas de uma coisa só. Uma coisa somente é o que vem à frente de todas as outras coisas. Abraão tinha um filho, e aquele menino se tornou uma coisa para Abraão, então Deus o pediu. E um ídolo é qualquer coisa que impede você de dizer sim para Deus. Deus diz a Abraão: corrija o seu foco. Amigo, eu vim aqui hoje, essa tarde, para lhe dizer: corrija o seu foco. Tem gente que entra no ministério porque acredita ser um bom negócio. É quando um profeta começa a profetizar por causa da fama, da glória, da grana, e aí ele deixa de ser profeta para se tornar um bruxo. Porque é uma linha tênue entre profeta e bruxo. Quando o sujeito começa a profetizar aquilo que ele quer dizer para os outros, ao invés daquilo que Deus disse para ele para dizer aos outros. Há uma linha tênue entre um pastor e um mercenário. É só mudar os motivos do porquê estou no ministério. E os motivos, acredite, eles mudam. A igreja de Éfeso deixou a paixão de Deus pela obra de Deus. E nós somos uma igreja em avanço e fazemos a obra de Deus. Mas o nosso desafio é ser apaixonados por Deus, continuando a fazer a obra de Deus. Deus diz: vocês têm labor, Éfeso, mas vocês perderam o primeiro amor. E o labor ali, a palavra, significa o sujeito que pega o martelo e entorta o ferro. É um labor exaustivo, é um trabalho contínuo. Em Lucas capítulo 10, nós vemos Maria e Marta. E Marta fica muito aborrecida e começa a se queixar com Jesus: não vês, Senhor, que Maria não faz nada, enquanto eu estou fazendo tudo também, com o tal de Pedro batendo na panela, querendo comer a qualquer custo. Brincadeira. E aí o Senhor lhe diz: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Muitas coisas. Vou repetir: muitas coisas. Entretanto, pouco te é necessário, ou mesmo uma coisa só. Vamos dizer isso: uma coisa. Coisa só. Maria, porém, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Marta, pouco te é necessário, ou mesmo uma coisa só. Deus encontra pessoas que estão lhe procurando, porque aquilo que você está lhe procurando, está procurando você. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se firme para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Muitos chamam Deus de Senhor, mas para muitos Deus ou Senhor se tornou apelido. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Aquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. Deus disse a Moisés: Moisés, agora eu vou mandar à sua frente um anjo,
para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Então Moisés respondeu ao Senhor: Senhor, se tu não fores conosco, nós não iremos, não nos envie. Nós não queremos anjo, não queremos arcanjo, não queremos querubim, nem serafim, nem nenhuma dessas hostes celestiais. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos. Sem a tua presença, eu não irei. Sucesso sem Deus é fracasso. A mulher do fluxo de sangue queria uma só coisa. Ela era obstinada. Ela venceu a cultura, a multidão. Ela venceu todas as coisas que estavam à sua frente. O Bartimeu gritou tão alto que irritou a todos quantos ouviam, menos Jesus. Imagina: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém diz: mais elegante, está muito estridente, está gritando demais. Jesus, filho de Davi. Porque quem precisa de um milagre não fica fazendo pose. Senhor, me dá um milagre. Quem precisa de milagre não tem reputação para zelar. Põe essa boca cheia de batom no pó. Tira esse sapato alto. Jacó diz: não te deixarei enquanto não me abençoares. Abacuque começa o seu lamento, e é um lamento. O profeta está ferido, e nada tão perigoso como um profeta ferido. E nós temos profetas feridos por aí, derramando suas queixas. Gente com calibre espiritual altíssimo, pregando a mensagem errada, com o espírito errado. E Abacuque está dizendo: injustiça, litígio, o ímpio prevalece contra o justo. Até quando? Até quando? Injustiça, litígio, o ímpio prevalece. E Deus diz assim: vede entre as nações, porque estou para fazer algo tão grande, que vós duvidareis quando vos for contado. É claro, o contexto imediato é a invasão de Nabucodonosor, mas esse texto se repete no capítulo 13 de Atos, no verso 41, falando sobre o Evangelho e a redenção. Algo tão grande. Então ele vai e diz: pôr-me-ei na fortaleza, colocar-me-ei na torre de vigia, e de lá não sairei até que eu tenha uma resposta à minha demanda. Tem gente que faz biquinho e fala: Deus, se Deus não me abençoar, eu não vou mais na igreja. Na verdade, eu não vou na igreja agora porque eu quero ver se os irmãos vão perceber que eu não fui. Aí pergunta: como é que foi o culto? Foi bom? Foi ótimo. Você não estava lá, até melhorou. Tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, faze-a conhecida no decorrer dos anos. O Senhor vem de Temã, o Santo vem de Parã, o Senhor dos exércitos montado em seus carros e cavalos de vitória. Agora veja a diferença: o reclamador, o queixoso, o lamentador, injustiça, litígio, até quando? Termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Uma coisa só te falta. Sabe, há pessoas que não possuem riquezas, mas as riquezas o possuem. E quanto mais longe você vai com Jesus, menos coisas você pode levar com você. Como? Elas são suas, mas não são. Você está disposta a sacrificar a hora que você quiser. Tem gente que se deslumbra, fica deslumbrado com carro, com casa, com bens, com coisas.
Daniel entra na corte do rei, e o rei oferece para ele a segunda posição, riquezas e tesouros, e Daniel já fala: olha, os teus tesouros fiquem contigo. Isso não me impressiona. Pessoas deslumbráveis não são pessoas confiáveis. É Elias que o rei chega para ele e diz: você agora é meu inimigo? Ele diz: sou. Você é o perturbador de Israel? Ele diz: perturbador de Israel é a tua mãe e toda a tua casa. E eu quero terminar. Lá na igreja, quando eu falo eu quero terminar, o pessoal faz assim: ah, obrigado. E aí vem um tecladista e dá um pano de fundo. Normalmente tem um tecladista sempre aí de: será que tem? Então eu quero terminar. Alguns estão querendo que eu termine mesmo, olha lá. Uma coisa só te falta. Eu estive aqui em 1992, depois estive em 2002. Eu tinha uma lista de pedidos. Eu, como creio nesses congressos, eu passei o início desses 5 anos da minha fé cristã visitando lugares, buscando fogo, porque Deus acende o fogo, mas a responsabilidade é de você manter o fogo aceso. Deus acendia o fogo, mas o sacerdote mantinha o fogo aceso. E eu jejuava feito um suicida, fui parar no hospital. O meu olho era aqui atrás, de tão fundo que ele era. Eu tenho umas fotos e uns vídeos que não pode cair na mão dos inimigos, senão eles vão colocar no YouTube. Diz que amigo não é aquele que te levanta quando você cai, é aquele que filma e coloca no YouTube. O meu paletó listrado era de uma listra só. Hoje eu tenho 87 quilos, eu tinha 58. Minha esposa casou comigo, uma mulher de fé. Sabe, que eu tinha uma lista de pedidos que eu orava e apresentava a Deus. Eu guardava horas de oração, horas e horas e horas e horas, e lia dezenas de capítulos da Bíblia, esfomeado, querendo Deus com todas as minhas forças. E foi exatamente aqui, há exatos 24 anos atrás, que eu peguei a minha lista e falei: não preciso mais dela. E eu tinha os meus pedidos, e eu queria tantas coisas. Mas aqui um dia, no carnaval de 1992, eu disse: Deus, eu não quero mais essas coisas. Eu não quero mais casamento, ou ministério, ou bens, ou posses, ou programas de televisão, ou rádios, emissoras. Eu só quero uma coisa. Amigo, foi aqui que eu saí em prantos, chorando, e disse: eu só quero uma coisa. Uma coisa só me basta. Uma coisa só me interessa. Acredite, eu saí daqui sem uma lista, com uma coisa só. O que aconteceu é que Deus conhecia a minha lista, apesar de eu ter sacrificado ela no altar. Porque você não pode ter nada daquilo que você não está disposto a abrir mão. A melhor pessoa para ter é aquela que está totalmente rendida e pode dizer: eu abro mão. Eu desconfio de pessoas muito pegajosas, compulsivas,
meu ministério, minhas coisas, meu carro, seu nada. Saí daqui. Eu estava orando por uma loira e conhecia, e casei com ela há 20 anos atrás. Saí daqui, as portas se abriram, eu não tinha mais pedidos, eu tinha um pedido, como salmista. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Uma coisa, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu tinha um alvo de ir para Israel, eu era duro, não tinha dinheiro, e queria ir para Israel. Eu já levei mais de 50 pessoas e paguei do meu bolso. Já fui para Israel 10 vezes. Não fique me olhando com essa cara de quem eu vou pagar para você ir para Israel esse ano, porque eu não vou. Eu sonhava com um programa de televisão. Estamos há mais de 10 anos na televisão. Eu sonhava com a igreja de milhares. Hoje, a Comunidade das Nações em Brasília, as igrejas que nós temos aqui no Brasil e fora do Brasil, já somam mais de 10 milhares. Nós somos mais de 10 milhares. Você sabe quando tudo isso começou a acontecer? Quando eu disse: eu não quero nada, eu só quero uma coisa. Pergunte para o seu irmão: uma coisa só? Jovem, uma coisa só? Moça, se seu corpo não está à venda, não faça propaganda. Porque tudo que você vai encontrar é um lobão atrás de você, da sua carne. Um homem de Deus não vai se interessar em você olhando desse jeito. Eu tenho que terminar. Vamos ficar de pé todos. Hoje eu tenho 2 filhas. Tem gente que fala: ela é tão linda, ainda parece com o pai. E elas têm o DNA do Pai Celestial, e tão lindas que elas são. Eu quero que você saia desse congresso com um pedido só. Deus está te dando um cheque em branco. Você quer preenchê-lo essa noite, essa manhã? Deus está dizendo: coloca o que você quer, o que você deseja. Feche seus olhos. Você consegue fechar os olhos? Uma coisa só eu peço, e a buscarei. Uma coisa só. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua vida em mim. Quero a tua graça, que é maior que a vida. Porque tudo o resto é resultado dessa única coisa. Tudo que vier é a sobra. Tudo que vier é a consequência. É o efeito colateral dessa decisão. Tudo mais é o acréscimo. Pai, vê esses corações. Vê essas vidas. Vê cada motivo, cada intenção. O Senhor passa em revista as tropas de guerra. Alinha-nos. Não queremos viver mais nossos pesadelos. Queremos os teus sonhos. Não queremos viver por apetites ou ser carnais. Queremos ser impermeáveis, sem brechas,
sem arestas. Queremos ter um só alvo. Quer comamos, quer bebamos, quer estudemos, quer trabalhemos, quer preguemos, quer qualquer outra coisa. Façamos tudo para a glória do Senhor. Queremos, como Whitefield, Wesley, David Brainerd, Adoniran Judson e tantos outros, marcar a nossa história, deixar a nossa marca fazer a diferença. Mas para isso precisamos ser aqueles que se concentram não no aplauso das pessoas, não no aplauso da terra, aqueles que têm um só auditório, com uma só pessoa, e que esperam o aplauso dos céus, aqueles que vivem para homenagear a um só, e que podem dizer ao que está sentado no trono: seja o louvor, a glória, a adoração, o domínio pelos séculos dos séculos ao Cordeiro. Queremos dizer que somos a recompensa dos sacrifícios do Senhor, do Cordeiro. Estamos aqui como a tua recompensa, comprada, remida, lavada, conquistada por aquele Calvário, pela tua dor. Mas somos o povo da ressurreição, o povo da nova criação, que vão refletir a tua natureza, a tua santidade, a tua vida, a tua glória. Nós somos a propaganda de Deus para o mundo, a mensagem, as cartas vivas escritas por Deus, endereçadas aos homens. Você é o evangelho que as pessoas vão ler. Você é a mensagem de cura. Você é a mensagem de libertação. Você é a mensagem que Deus pode suprir as necessidades segundo a sua riqueza em glória. Você é a mensagem de santidade, de verdade. Você é a carta viva, o outdoor, o front light. Você é a melhor propaganda que Deus tem. Porque se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que as nações contem os nossos feitos. Que livros sejam escritos para contar nossas histórias. Que as futuras gerações nos chamem de benditos. Aqueles que levantaram um altar para que nossos filhos seguissem. Montaram marcos sinalizadores para que as próximas gerações se orientassem. Que você não seja somente uma pessoa boazinha, que você seja o que transtorna o mundo, o que perturba os poderes, o que abala as nações, o que arranca ou planta com a palavra que o Senhor coloca em tua boca. Busque uma só coisa, faça dele o seu único objetivo. Seja bem-vindo à linhagem dos leões. Ande com os leões, junte-se aos bons e você será um deles. Abraça a pessoa do seu lado e ore com ela. Ore com ela essa tarde,
Abençoe a vida dela, ministre a vida dela. Ore com essa pessoa em nome de Jesus. Ore com essa pessoa em nome de Jesus. Você consegue. Saia da indiferença, saia da epiderme, saia da superfície, saia da margem, da marginalidade da fé. Você não está aqui por um entretenimento, você está aqui por uma busca, por um avivamento, por um fogo incendiado, que vai inflamar não somente a sua vida, a sua casa, mas essa cidade e essa nação. Deus, faz de novo, faz outra vez, faz mais uma vez. Em nome de Jesus.